Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc. A realidade atual do treinamento de corrida é um dos temas que vão nortear o bate-papo de hoje, desse episódio que começa agora, do podcast Bora Correr com Brandon Perrucci. Eu costumo dizer que, eu já ouvi isso aí, mas eu costumo dizer também, pelas minhas observações, que treinamento de corrida de rua hoje está igual à faculdade de Direito. Toda esquina tem, e tem treinamento para todos os gostos, todos os preços, todos os objetivos. Depende muito do que você quer e do que você pode. Estou desmerecendo ninguém, não. É uma constatação. E é sobre treinamento de corrida de rua o tema de hoje, com o entrevistado de hoje, que é Cid Barbosa, que é triatleta, é professor de educação física, triatleta, professor de triatlo, professor de corrida, professor de ciclismo, professor de natação. Então, antes de mais nada, Cid, muito obrigado por ter aceito o convite de ficar aqui, de ele botar aqui entre a parede. Aqui não tem, eu já assisti inúmeras entrevistas de Cid, é sempre o cara levantando para ele cortar. Hoje não vai ser assim não, mas muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, somente porque te conheço há um certo tempo, então tenho uma admiração por você e também não ia deixar de chutar essa bola, mas porque é um tema também que me agrada, então estou sempre solícito a isso. Pois é, treinamento de corrida parece algo fácil. Eu, quando eu comecei a correr em 2012, eu observava que meus treinos acabavam sendo iguais ao de muita gente. E é mais ou menos isso. O treinamento de corrida que era feito há 10 anos já não serve mais. A pergunta é, já não serve mais para o de hoje? Ou serve? Depende do professor, depende do aluno. Como é que está o cenário do treinamento de corrida atualmente no Brasil? No Brasil e no Rio Grande do Norte, especificamente. Bom, primeiro depende de qual é esse treinamento que você menciona, de qual o treinamento 10 anos feito atrás, né? Porque tanto agora como antes, tinham bons treinos e treinos não tão bons. Mas eu acho assim, o treinamento, a gente tem que separar assessoria de corrida com treinamento de corrida. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que procuram a corrida procuram muito mais pelo estilo de vida, socializar. Então hoje que a gente tem bastante assessorias que prometem isso e dá isso ao aluno. Então ele começa meio que para socializar, vai lá para fazer uma atividade física que no caso específico é a corrida. Mas, no meu caso, como profissional de educação física, a gente fala em treinamento, aí eu já sou um pouco mais criterioso. Realmente, muitas coisas são copia e cola de coisas feitas no passado, boas e ruins, mas que em toda profissão tudo evoluiu, né? Então, assim, o treinamento de 10 anos atrás, não é que ele era ruim, é que ele era embasado com coisas que eram assertivas naquele momento. Hoje a gente avançou bastante com os treinos, os métodos. Então, assim, infelizmente, ainda tem aquele mesmo treino, né? Aquele copia e cola daquela época. Às vezes o treinador é um ex-atleta que fazia um treino há 10 anos atrás e replica aquilo para o seu aluno. E também tem o que não replica, mas tira aquilo ainda como base, né? E a gente sabe que, assim, hoje em dia tem muito mais modos de treinar o atleta de uma forma mais eficiente, menos lesivo. Então, eu acho que a gente primeiro tem que distinguir assessoria e treinamento, né? Assessoria tem muitas, fazendo treinamento de qualidades, acredito que tem poucas. Deixa eu botar na parede diante disso que você falou. Os professores, a gente pode deduzir que existem professores de educação física, treinadores de corrida, que pararam no tempo? Sim, com certeza. Porque, assim, eu acho que, como eu falei, o cara vê, tem muitos que enxergam a empresa, a assessoria só como uma empresa na parte de remuneração, assim. Então, assim, ele vê a assessoria dele crescendo, a parte social da empresa está muito boa, então, para ele é indiferente a qualidade que ele está entregando. Então, como tem muita gente que procura esse tipo de serviço, acredito que continua as assessorias com uma qualidade não tão boa do treinamento, mas que continua crescendo porque ela entrega muito bem essa parte social.
Então, eu acho que sim. Eu acho que tem muita assessoria entregando uma má qualidade de treinamento específico, mas entrega uma boa parte social, que é que muitas pessoas procuram. E o que é um treinamento de corrida de qualidade? Na sua visão, dentro do que você pratica? Eu vou dar um exemplo, assim, que uma coisa que até que eu acho errado. Muita gente entra na assessoria para correr e quer fazer uma maratona como se, assim, se você for maratonista, você é um bom corredor. Se você não for maratonista, você não é um bom corredor. Então quero ser maratonista de qualquer forma. Claro que é um desafio muito grande, é bem bacana você concluir a maratona, mas isso não lhe define como um corredor. E aí, assim, eu vejo que muita assessoria, ela tem aqueles velhos, tem que fazer 30 quilômetros, dá um exemplo. Quem nunca foi para assessoria com 6 meses de treino já estava fazendo 30 quilômetros para fazer uma maratona, porque tem que fazer 30 quilômetros para fazer uma maratona. Então é muito fácil o treinador entregar muito volume, por exemplo, e assim, é o seguinte, se você concluir, se você concluir isso aqui, você vai fazer a prova. Se não concluir, é porque você não estava pronto. Né? Então, assim, você trabalhar o atleta com o que é específico para ele, com mínimo, assim, porque a maioria dos atletas amadores não tem tempo, não tem estrutura física para suportar um grande volume. Então, eles fazem uma boa prova com mínimo, vamos dizer assim, você mostra que você tem ferramentas para treinar uma pessoa da forma mais eficiente. Porque é muito fácil, assim, eu empurrar volume para o meu aluno e aí, assim, ele faz aquele volume com grande risco de lesão e chega lá na maratona e faz uma maratona qualquer. Faz de qualquer jeito. Agora você realmente fazer um treino pensando nele, pensando na recuperação específica para aquele aluno. Tem aluno que eu tenho aluno que faz um longo de 20 km, maior longo dele 24 km e vai fazer uma maratona muito melhor do que pessoas que saíram se matando fazendo 30 km. Porque tem outras ferramentas durante a semana que você pode ir jogando com ela e o atleta condicionar. Claro, ele não vai ser o atleta A, o cara que vai ganhar a prova, mas ele consegue você entregar um mínimo, vamos dizer assim, com menos risco de lesão e o atleta chegar mais bem preparado numa prova, você mostra que você tem um diferencial. Com muito volume é mais fácil, você bota na peneira, quem sobrar vai fazer uma boa prova, né? Então, muita gente lesiona no processo por causa disso. Eu vi uma fala recente de César Cielo, campeão olímpico de natação, e ele disse mais ou menos isso, só que referente à natação. Ele respondeu a pergunta de alguém, perguntando para ele quantos metros ele nadava por dia de treinamento. Qual era o volume de treino por dia? Aí ele disse que era uma pergunta recorrente para ele, que ele escutou a vida inteira. Você tem quantos metros por dia? E ele falou sobre essa relação do volume. E ele disse que passou já há alguns anos a adotar a estratégia do menos é mais. Sim. O volume dele de treino, no final das contas, é muito pequeno. Só que aí ele falou sobre o treino específico. Mas o específico daquele dia é que a gente capricha, que a gente desce a lenha. Sim. E aí no final você nadou 1 quilômetro, 800 metros. Mas o específico do dia é que foi no cacete. O que é esse específico do dia? O que é esse menos é mais? É mais ou menos isso que você falou? Exatamente, é mais ou menos isso. Porque assim, a gente tem como referência os atletas profissionais que só tem isso, né? Só fazem isso, tem muito tempo de recuperação. Então, eles treinam muito volume, assim, de uma forma geral, se você for comparar com um atleta amador. Então, assim, se você pega qualquer atleta e ele, sem ele se lesionar, você joga muito volume para ele, assim, é meio que se você consegue treinar mais e não lesionar, a tendência é você performar melhor. Mas isso, eu acho que se enquadra muito mais com o atleta profissional, porque ele tem todo o aparato ao redor dele. Agora, você saber os treinos específicos que vão ajudar um atleta a fazer uma boa, no caso da corrida, uma boa prova, só que treinando com menos volume, aí você tem que realmente saber o que você está fazendo. Entendeu? Porque assim, se eu vou diminuir o volume dele no final de semana, por exemplo, eu tenho que fazer certos estímulos na semana, analisar a recuperação dele de cada treino, para ele chegar realmente bem na prova. Então assim, você trabalhar com menos é muito mais cirúrgico. Você trabalhar com muito volume, é como eu falei, você vê às vezes, assim, você chega num local, o pessoal fazendo longão, chega a dar dó, assim, gente lá, assim, o cara treinando pra maratona, mas eu já falei com você sobre isso, sobre educativo, né? Porque você não faz muito educativo.
Cara, que adianta eu passar 5 minutos fazendo um educativo e correr 2 horas correndo errado? O corpo não vai saber o que é educativo e o que vai saber, não vai saber, vai diferenciar educativo com repetição de movimento errado. Educativo é repetição de movimento. Se você faz uma repetição de movimento por 1 minuto e corre errado por 2 horas, o corpo vai memorizar as 2 horas. Então você perdeu tempo fazendo os 5 minutos. Entendeu? Então, assim, você jogar lá um quantidade X de volume, e aí, como eu falei, eu acho que muitas vezes acontece isso. Você quem fizer, fez, quem fizer, com certeza. Se você corre toda uma semana 30 km, vai ser fácil você correr 42. Mas aí, se você pega 10 atletas, a chance de você lesionar a grande parte é muito grande. Eu já cheguei, assim, a acompanhar atletas, um cara treinando comigo e outros treinando com outro treinador. E no meio do processo, o cara chegar pra mim, se você acha que eu tô treinando pouco volume, não, meus amigos já estão fazendo 30 e eu ainda tô em 1h30, né? E foi mais ou menos isso mesmo. Cara, vamos fazer o seguinte, sentei, ó, seu planejamento é esse aqui, seu planejamento prévio, né? Porque ele ainda muda no decorrer do processo. Seu planejamento é esse. E se a gente tava conversando 12 semanas antes da prova. Aí eu falei, ó, quando chegar faltando 4 semanas, aí você me... Agora não, mas quando faltar 4 semanas para a prova, você me fala como você vai estar e como seus amigos vão estar. E aí, foi tão chocante para ele a conversa, acho que ele ficou até querendo me testar, que quando faltou 4, 3 semanas para a prova, bem que você falou, eu tô no meu melhor e meus atletas que estavam muito bem antes, agora estão querendo até desistir da prova, de tão fadigados que eles estão. Então, assim, você ser cirúrgico é muito mais, assim, mostra muito mais qualidade do que você jogar lá uma quantidade absurda de treino, e se o atleta fizer, ele vai ser bom, se não fizer, problema é seu, entendeu? Então, vamos tentar ser mais didático ainda, para quem está assistindo, nos ouvindo, entender. Uma corrida, seja ela qual for, você citou aí uma maratona, porque é uma prova grande, sim, mas isso serve para o parâmetro de uma de 10 km, de uma de 5 km, você não necessariamente precisa, estou dizendo não necessariamente, não obrigatoriamente, você não necessariamente precisa fazer um ciclo de treinamento com grandes volumes. Se você está se preparando para uma de 5, você não precisa sair de grandes volumes para de 5. Está se preparando para uma de 10, grandes volumes para de 10. 42, grandes volumes para 42. Depende muito da condição de cada um. É mais ou menos isso ou tudo é adaptável? Tem isso e tem a característica de cada um. Tem atletas que desempenham... Às vezes você está perdendo tempo. Tem um atleta seu que desempenha melhor com baixo volume, mais intensidade, e tem atleta que trabalha com menos intensidade, mais volume. E aí você tem que ter ferramentas para trabalhar com esses dois tipos de atleta. O que acontece é que faz o mesmo procedimento com qualquer atleta, independente da sua característica, às vezes até do seu momento, às vezes você tem uma carga de trabalho, você está se preparando para uma prova e aumentou a carga de trabalho. Então você vai ter que saber trabalhar com aquele atleta com menos volume. Tá mais tranquilo, com mais volume. Então, assim, você saber virar a chave na hora certa, né? Assim, se você tem um treinador e aí você treina com ele, no primeiro ano foi de um formato, segundo ano no formato, terceiro ano no formato e não tem muita variação, das duas uma. Ou é que ele realmente é seu perfil e ele coincidentemente achou e tá dando tudo certo, ou tem algo de errado, entendeu? Porque você não, assim, a tendência é você não treinar da mesma forma o ano todo. E como você falou, eu estou treinando para 5, eu vou treinar de uma forma, eu vou treinar para 10 de uma forma, eu vou treinar para maratona de uma forma, né? Às vezes acontece muito, assim, chega o atleta de maratona, o atleta é muito lento. E aí, às vezes, o atleta, assim, se ele já treinava muito tempo com o treinador, quando ele vem treinar comigo, a tendência, na maioria dos casos, é eu baixar o volume e aumentar a intensidade para deixar ele um atleta mais rápido, para quando aumentar o volume, ele conseguir, por exemplo, em 2 horas, ele fazia 15 quilômetros. Aí você baixa o volume, aumenta a intensidade, quando você começar o ciclo para maratona, nas mesmas 2 horas, ele vai fazer 20 quilômetros, 25. Porque o corpo não entende a distância que é feita, o corpo entende o tempo e atividade, né? É tanto que, assim, por exemplo, 15 quilômetros para você é um tempo, 15 quilômetros para mim é outro. E aí, no final, o que vai valer é o tempo que a gente passou em atividade. Tempo e intensidade, claro. Mas, assim, como é que eu vou passar um treino para o meu aluno só em distância e na segunda-feira eu vou mensurar a fadiga dele, eu e você fizemos 30 km, só que eu fiz em 2 horas e você fez em 4 horas. Na segunda-feira o treino não pode ser o mesmo, né? Porque você passou 4 horas de atividade e a recuperação é muito maior, precisa de muito mais tempo do que eu que passei só 2 horas em atividade.
Ou seja, na sua visão, pelo que você aprendeu, pela metodologia que você aplica, o mais indicado seria o treinamento pelo tempo de esforço relacionado à intensidade de esforço e não pelo volume do treino em si. Não pela quilometragem, né? A gente faz sempre uma relação tempo, distância, mas para mensurar o impacto daquele treino no seu organismo é muito mais intensidade com tempo. Porque assim, como eu falei, o corpo não entende... 10 km é tranquilo, para quem, né? Então assim, não, mas ele só correu 10 km ontem. Sim, mas foi quanto tempo? Qual foi a intensidade? Então é muito mais tempo e intensidade. Entendeu? Eu acho que é muito mais por aí. Um exemplo, você corre 10 km, sei lá, 20 minutos mais rápido que eu. Uma coisa é você fazer 10 km, eu fazer 10 km. Eu fazendo 10 km, eu termino muito cansado. Bem mais lento. Você termina 10 km super de boa, bem mais rápido. Isso. Ou seja, mais ou menos isso. Mensurar o treino pelos 10 km não tem tanta precisão. Isso. No rendimento e principalmente na recuperação. A gente, treinador, pensa muito no... O atleta, ele pensa muito no dia. A gente, como treinador, tem que pensar muito no pós, né? O quanto aquele treino, o que aquele treino vai gerar no seu organismo. E aí, a consequência disso é o tempo para recuperar e o que aquele treino vai ter de melhora no seu organismo, né? Então, assim, um 10 km para mim, muitas vezes, é um treino regenerativo, para você é um longão. Então, o próximo treino vai ser muito em cima do que aquele treino foi para você. Então, assim, hoje em dia, assim, para você ver, num pouco tempo de conversa, você vê que o negócio é muito complexo. E, assim, precisa estar atualizado, precisa entender do que está fazendo. Só que, assim, muitas vezes a gente vê treinadores que, assim, estão fazendo coisas sem saber o que está realmente fazendo. Então, diante disso, dá pra gente dizer, dá pra gente afirmar que existem melhores métodos de treinamento para corrida. Existem melhores métodos. Existem métodos ruins e métodos bons. Existem métodos bons e ruins e métodos para cada pessoa, né? Porque o método, às vezes, como eu até falei com relação à intensidade. Hoje, o método que eu usava comigo há 5 anos atrás é diferente do método que eu uso hoje. Meu corpo hoje, ele precisa de muito mais tempo para recuperar, por exemplo. Eu não faço mais tantas intensidades do que eu fazia antes. Eu não suporto mais tanto volume do que eu suportava há 10 anos atrás. Então, assim, o método, vamos dizer... Bem, bicho. Passa pra todo mundo, né? Então, assim, o método que eu usava comigo 10 anos atrás não é o mesmo do que eu faço hoje. E a forma de treino, eu tenho atletas que a gente até brinca, assim, o treino que você mais gosta, às vezes a gente tem que treinar ao contrário, né? Eu tenho atletas que são muito rápidos, o corpo dele tem muita facilidade com relação à intensidade. Mas não tem tanta facilidade, precisa de muito mais adaptação nos treinos mais longos, treinos de Z2. Muita gente fala, não sei correr fácil. Esse que fala que não sabe correr, não sei correr de boa, às vezes o treino que vai fazer mais bem a ele é correr vamos dizer, esse de boa, esse fácil. Porque é justamente o treino que ele provavelmente menos treinou, que vai gerar mais adaptações, porque você treinar sempre o que você gosta mais... é motivador, é motivante, você vai entregar uma melhor performance, mas para você se tornar um atleta completo, você tem que treinar todas as variáveis. Então, eu já sei, assim, o atleta meio que odeia fazer treino fácil e longo. Aí eu fico mais no pé dele nesse tipo de treino. Treino intenso e ritmo, às vezes eu nem, ele faz, já sei que vai ser... Até a forma de olhar, eu já sei, não... Treino de pista, com esse aqui, eu não preciso nem olhar direito, porque eu tenho certeza que ele vai fazer bem feito dentro de todos os parâmetros que eu solicitei. Mas no treino fácil, contínuo, que para muitos é o mais tranquilo, para aquele atleta que tem dificuldade. Eu conversei, o ano passado eu me consultei com o Renato Max, cardiologista, e eu estava numa condição fisiológica, bem ruim, bem abaixo do que eu estou hoje, no final do ano passado. E aí, na ocasião, Breno, baseado nos teus exames, é importante que você chegue para o seu treinador, mas ele fez assim, a minha sugestão como cardiologista, ele também é atleta, ele disse, olha, que você dê passos para trás agora, para depois dar passos para frente. É você regredir no seu não no volume, mas na intensidade. Treina mais leve. Faça mais treinos em Z1, Z2, para você melhorar o seu Z2, a sua zona de treino. O Z2 é a zona de treino. É mais ou menos isso que você falou agora, sobre... às vezes você tem que condicionar algo que você não gosta para você evoluir. Sim.
Assim, eu tenho muita dificuldade, assim, como eu falei, gosto muito dessa frase, de virar a chave. Você, às vezes, está no momento, você está treinando para uma prova de 5, 10 quilômetros, você é um atleta de 5, 10 quilômetros. E o seu treinador sempre tá ali, mais forte, velocidade, mais forte. Querendo ou não, é o treino mais específico para quem é, vamos dizer, 10 km de 5 não é velocista, mas já tem uma intensidade, vamos considerar a velocidade ali no limiar, a velocidade mais alta. E aí você se torna, e agora eu quero fazer uma maratona. O treino de 5 e 10 e o foco do treinamento de 5 e 10 é totalmente diferente do treinamento de maratona. O treinamento de maratona é aquele volume, mais adaptações realmente Z2, melhorar seu limiar 1. Enquanto em 5 e 10, o nosso foco como treinador é melhorar seu L2, seu limiar 2, ou VO2 em alguns momentos. Para treino para maratona, o foco principal do treinador tem que ser melhorar o L1, o limiar 1, o limiar ventilatório ali. Então, assim, o direcionamento do treino é totalmente diferente. E, às vezes, o atleta não consegue virar a chave. Por exemplo, você vai para a pista fazer treino intervalado para maratona, no início parece até um passeio, parece que você está aquecendo. O que vai deixar o treino mais cansativo é o volume, que para maratona exige, em comparação ao 10 e 5. Então, assim, ele não consegue virar a chave. Toda vida que ele vai... Quando você fala em treino intervalado é só o fato de você fracionar o treino, não quer dizer que é forte. Quando você fala em treino intervalado, o atleta já quer saber fazer o melhor que ele conseguir. Por exemplo, se você passa um estímulo de 2 km, o melhor que ele conseguir nos 2 km. Se ele acabar o treino intervalado, sem um pingo de suor e com a respiração tranquila, ele não fez um intervalado. Não, você fez um intervalado para aquela sua prova. Então, assim, você tem que virar a chave de acordo com o objetivo que você tem. Como você falou, você estava mal condicionado. Então, quando você está mal condicionado, o principal objetivo que a gente tem que melhorar realmente é o condicionamento aeróbico. Então, para você treinar na linha aeróbica, nas zonas aeróbicas, então, dificilmente você vai fazer um intervalado juntando intensidade e volume. Sempre é aquele treinozinho um pouco mais tranquilo. Às vezes o estímulo é só um estímulozinho mais neural, um estímulozinho mais curto, só para melhorar um pouco a parte da mecânica. Mas você não vai fazer tiro. Então, assim, qual é o treinador, o corredor que não quer fazer o tiro, não quer fazer o treino de pista? Né? A gente sabe que tem assessorias que toda semana tem tiro de 400, independente do período. Provavelmente tá errado, porque nem sempre o objetivo é esse. Nem sempre o objetivo principal é trabalhar o L2, vamos dizer. Uhum. Então, assim, você tem muitas coisas para trabalhar durante o ano com o atleta. Dá uma paradinha aqui para o primeiro bloco comercial do programa. Primeiro lembrete sobre os nossos patrocinadores. Temos uma notícia maravilhosa para você, para os ouvintes, para os nossos telespectadores que são amantes da corrida de rua. O circuito Sesc de Corridas acaba de lançar o primeiro lote de inscrições para a etapa lá em Mossoró. A corrida vai ser no dia 7 de outubro. O evento conta com categoria adulto, 5 e 10 quilômetros, conta com a categoria caminhada e a categoria infantil. As atrações são para toda a família, não dá mais para você ficar arrumando desculpa. Teremos também serviços diversos do Sesc e outros parceiros, além de atrações musicais. Cuide porque as vagas, viu, são limitadas. Elas vão durar pouco tempo. Já corre para o portal agora para garantir a sua inscrição, ou é o sescrn.com.br, sescrn.com.br, para o Circuito Sesc de Corridas, dia 7 de outubro, lá em Mossoró. Então, para o corredor da região, para nós da capital, por que não? Estados vizinhos, lembrar, já marcar no calendário aí essa data de 7 de outubro, a corrida lá em Mossoró. Eu tô aqui entrevistando uma lenda do esporte. A gente tem que, nós, potiguares, temos que nos orgulhar. Cid não é porque eu tô na sua frente, não, mas assim, o cara é um dos principais triatletas, é o principal do Rio Grande do Norte, é um dos principais do Nordeste, é um dos principais do Brasil. Mas, até chegar onde Cid chegou, tanto no aspecto como professor, como atleta, mas como ser humano, como pessoa. Eu já vi N entrevistas de Cid e ele nunca falou sobre isso. Pelo menos não as que eu assisti, né? Nunca ninguém perguntou também. A pessoa, Cid, foi transformada pelo esporte, pelo triatlo, pela corrida. Porque eu não cheguei a lhe conhecer pessoalmente, mas eu já lhe conhecia das festas, né, quando a gente era adolescente. Cid é um pouquinho mais novo que eu. Quando eu ia para as festas antigamente, que eu com 18, 16, 17 anos, que ia para as festas, que Cid estava lá, eu sabia, vai dar merda. Cid era arruaceiro, brigão, era do jiu-jitsu, né? Sim. Era da turma era cacete toda a festa. De rapaz, esse bicho vai terminar morto ou preso. E tá aqui hoje.
graças ao Sim. esporte. Como você falou, né? Você bem falou. Realmente tive essa infância. Tirando essa parte ruim, não sou aquele atleta, não virei atleta profissional porque vim do esporte desde cedo, né? Fazia aquele garoto ativo, né? Jogava bola, corria na rua, aí fiz judô, jiu-jitsu, todo tipo de esporte. Realmente fiz muito tempo jiu-jitsu. Peguei bem aquela época que o jiu-jitsu era meio que mais ou menos nesse perfil aí. Tem que treinar jiu-jitsu, mas a galera gostava também de dar umas briguinhas na rua. Eu entrei no NPOR, fiz o NPOR, entrei no quartel com 18 anos ali, e eu tinha um tenente que hoje é meu aluno, o Siqueira. Siqueirinha. Que foi Siqueirinha que... Siqueirinha fazia corrida de aventura, e querendo ou não, ele era um exemplo pra mim como líder, assim, porque ele era meu tenente, então era um cara que eu, assim, na minha visão, acima da média, um cara correto ali, disciplinado, e eu meio querendo me espelhava nele nesse sentido, e eu tinha um perfil já de, assim, também não sai do zero, eu me destacava bem, assim, nas partes físicas, fui atleta de destaque nos acampamentos, se destacava na parte dos testes de condicionamento interno lá do quartel, e quando eu saí, ele me chamou para fazer uma corrida de aventura, e eu me identifiquei com o fato de treinar e fazer esporte de endurance no geral, né? Corrida de aventura, pra quem não sabe, você sai, naquela época, principalmente, eram as corridas de aventuras maiores, eram 3 dias no mato, com a bússola, e aí pedalava, fazia travessia, então era bem, essa parte de endurance bem complexa, assim. E eu me identifiquei, só que eu esbarrei no fato de que na corrida de aventura eu precisava de outras pessoas, eram sempre a equipe de 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. E eu já comecei a treinar muito, e já comecei aquilo, né? Eu treinava muito, meus companheiros não treinavam tanto, mas eu ficava dependendo deles para ter um bom desempenho. Aí foi uma hora que eu vi, não, preciso fazer algo que seja individual. E foi até aí que eu conheci o triatlo. Então, eu conheci o triatlo ali com 19 anos, mais ou menos. 18, aí entrei na corrida, né? Logo ali na época do quartel. E depois já me direcionei pro triatlo, mas muito porque eu queria algo que eu fizesse, que gostava dessa dinâmica de mais modalidades, né? Aí no teatro nadar, pedalar e correr, mas queria algo individual. Então foi aí que eu meio que direcionei. Então antes eu tinha esse lado, gostava de farra, de bebida. Era o Cid Bad Boy. E o esporte foi transformador, porque no início era, né, eu gostava, me empenhava, só que cada vez mais ficou esse negócio de que em certo momento virou profissão, né? E depois eu fui morar em São Paulo, virei profissional, vivia exclusivamente disso, mas realmente no início foi essa paixão do esporte em si, né? E que você conhece muito bem, aos poucos ele vai te moldando, né? Então, tem tanto que muita gente que me conhece hoje, assim, e sabe de como eu era quando era... Todo mundo acha que eu já nasci fazendo esporte, né? Que meu perfil, meu estilo de vida é totalmente diferente, não bate nem um pouco com um cara que sempre gostou de farra, né? Gostava de farra, de sair. Hoje eu já não faço isso, porque eu já tô no esporte há 20 anos e, assim, ele me moldou e, assim, meus hobbies, assim, o que eu gosto de fazer são coisas diferentes. Eu tenho certeza que Dona Francisca e seu Florencio estão assistindo aqui. Eu acho que eles estão fazendo uma viagem no tempo agora e olhando, rapaz, Cid quando tinha 15 anos, 16 anos. Eu acho que Dona Francisca e Florencio pensaram, meu Deus, o que é que vai ser desse menino? Minha irmã fala até que minha mãe rezou tanto que passou do ponto, que ela disse que eu sou tão hoje em dia sou tão não gosto, sou tão avesso, sou tão avesso à festa, a bebida, que ela, não, mãe, você passou do ponto, não precisava ser tanto, não, a reza. Ou seja, Dona Francisca, Zé Florencio, agradeçam eternamente a Siqueirinho. Foi Siqueirinho o cara que fez o maribondo do esporte. Foi mesmo. Picar assim e ele ficar nessa vida até hoje. Ou seja, quer queira, quer não, o esporte também, assim, talvez a palavra salvou seja pesada. Sim. Por que não usar? Muitos desses caras dessa época aí, alguns estão presos, outros morreram. Sim. Se levou uma facada, você tem marca de facada aí. Sim. Se levou uma facada no braço, numa dessas brigas aí, podia ter morrido. Sim, por que não usar o termo salvou? Sim. O esporte salvou também. Sim. Não, com certeza. E eu acho que hoje, como você falou, o nome salvar é pesado, mas hoje, assim, na assessoria,
eu falo que quando eu era atleta profissional, que eu virei treinador, eu ficava só assim pensando, pô, eu tinha... será se eu como treinador vou ter os mesmos prazeres que eu tinha como atleta? É muito difícil essa passagem de atleta profissional para outra profissão. No meu caso, como treinador. Mas hoje eu sinto, assim, eu sinto o mesmo prazer, até mais, em ver a mudança e o quanto eu impacto na vida de outras pessoas, né? E a minha sorte foi que ainda através do esporte, né? E ver a mudança, assim, a gente vê, você salva tantas vidas, assim, você vê a forma que o cara entra na assessoria pensando, inicialmente ele entra pensando 99% no corpo, né? Mas você vê o quanto o esporte impacta na mente da pessoa, é muito bom. E hoje em dia eu tenho muito essa visão, assim, até quando você vai conversar com um aluno, a conversa mais paralela, né? Porque às vezes nem todo mundo é no seu círculo de amizade, mas você vê aquele cara que entrou com aquela conversa, não vou mencionar que tipo de conversa, mas uma conversa que não é muito a conversa que a gente vê no meio esportivo, e depois o cara só conversa com você Não, sobre rapaz, coisas o boas. importante é você mencionar mesmo. O povo tá aqui pra escutar mesmo. Mas pode mencionar. Não, assim, não é generalizando, mas quem geralmente, eu gosto de festa, de beber, não sei o quê. Então, querendo ou não, isso atrai coisas ruins de todos os perfis, né? Seja de todo tipo de coisa. E quando você entra no esporte, você vê a conversa é muito mais uma conversa saudável, você Mais de autocuidado. mais de autocuidado, exatamente. Então, assim, você vê que você está transformando aquela pessoa, a pessoa. Porque aquela frase que, né, você é muito o que as pessoas, né, o espelho das pessoas que você convive. Então, ali no ambiente esportivo, você convive com pessoas que, pelo menos naquele momento, tá querendo um estilo de vida mais adequado, mais saudável. Então, assim, você acordar, né, a gente que sai para correr ali na rua, ou pedalar, no caso da bike, né, a gente até não entende. A gente tá ali, saúde, querendo uma qualidade de vida, acordou cedo. Aí você vê pessoas passando naquela mesma hora que você que tá fazendo atividade física, o cara já passa no carro estressado, te xingando. E aí quem tá envolvido no esporte não consegue entender como é que aquela pessoa de manhã, às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tá com aquele estresse tão alto, que certamente aquela pessoa que tá pedalando, correndo, não tá. Você tá com outra vibe, você vai começar o dia de outra maneira, né? Então, assim, eu realmente acho que eu sou até um pouco ignorante com relação a isso, que quando às vezes passa um carro, eu tô pedalando lá 6 horas da manhã, voltando pra casa, com aquela endorfina, aquelas, né, boas energias, aí passa um cara no carro te xingando, estressado, né? Começou o dia já todo errado, né? Então imagina como é que vai ser o restante do dia, né? Então, da mesma forma, imagina como é que vai ser o dia daquela pessoa que já acordou cedo, provavelmente já teve uma alimentação melhor ali, foi correr, conversou com pessoas com energia boa, assuntos saudáveis, e não, então assim, o dia e certamente os anos daquela pessoa vai ser muito melhor do que aquele cara estressado que só pensa, né, já acorda nessa outra vibração. Então é muito bom ver esse tipo de coisa no meio esportivo e eu fazer parte disso. Entrevistar Cid, claro, a gente fala sobre treinamento, a gente fala sobre esporte, a gente fala sobre triatlo, mas a gente fala também sobre os efeitos do esporte na vida de outras pessoas. Eu entrei nesse tema agora, eu contextualizei isso, da mudança da vida de Cid, né, da transformação da vida de Cid, por conta do esporte. E você teve participação na mudança de outras pessoas também. Eu entrevistei há pouco tempo Lucas e Juarez, ambos choraram aqui, falaram muito do seu nome aqui, da vida transformada que eles tiveram. Você foi um dos condutores dessa transformação, foi um dos instrumentos dessa transformação. Mas tem mais gente, por exemplo, eu soube um dia desse, Fagner, que é um dos melhores professores da sua equipe, foi um cara que você também meio que acolheu ali, deu a oportunidade para ele, deu as condições para ele crescer e ele cresceu. Você mudou a vida de outro cara também. Isso é o bom do esporte, é você ter a sua vida transformada e replicar na vida de outras pessoas. Sim. Assim, eu tava até conversando hoje com um aluno meu, a gente tá conversando sobre isso, assim, sobre o que o pastor faz na igreja, né? E às vezes, eu sou um cara que não vou muito na igreja, mas eu falo até que às vezes, muitas vezes o templo tá onde você está, né? E assim, como eu acabei de falar, eu tenho orgulho, assim,
isso não posso, né? Não precisa nem dizer que não precisa ser tão humilde no fato de você dizer que você não tem esse impacto nas pessoas. Então, hoje, eu poder ajudar as pessoas na minha assessoria, ou direto ou indiretamente, porque às vezes não é nem meu aluno, às vezes é só por estar ali no esporte, do esporte, às vezes você está ajudando só num exemplo, só em você ser a pessoa que você é, até às vezes uma pessoa de outra assessoria, outro profissional, se espelha em você, evolui como pessoa, então você também já está impactando aquela pessoa. Então, ter essa função, para mim é muito importante. Eu até falei no podcast recente, assim, que já tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, morar em outras cidades para montar uma estrutura lá, mas eu vejo também que é meu dever, assim, eu acho que eu sei o papel que eu tenho aqui em Natal, uma missão, que é, além de tentar melhorar o nível técnico, falando profissional, da área, do nosso, não só quando eu falo isso, eu também tenho uma porrada de gente ao meu redor aqui na cidade, que também tem esse papel de subir o nível do treinamento, subir o nível da qualidade dos nossos atletas, mas também nisso, né, poder ajudar pessoas próximas, né, eu também estava falando esse negócio de, no caso da gente como treinador, que trabalha com pessoas, não só com serviço, às vezes até mensurar o valor daquilo, a gente tem que pensar que hoje, assim, o nível que eu tenho hoje, eu teria condições de trabalhar com a classe A, às vezes só pessoas de fora, como atendo pessoas né, de fora de Natal, eu tinha como trabalhar só com pessoas de outros estados com poder aquisitivo que pudesse pagar o que eu acho que vale o meu serviço. Só que eu tenho que pesar também, e eu quero ter pessoas que não têm condições de pagar, sei lá, R$2.000 numa planilha, pessoas que têm condições de pagar menos, porque eu também quero pessoas, amigos, ou que são amigos hoje, né, que são atletas, mas são amigos, aquela pessoa consiga ficar comigo o resto da vida, vamos dizer. Então, até isso, eu acho que o treinador tem que pensar, né? Então, assim, não é só dinheiro, né? Então, assim, é muito importante para mim estar junto de pessoas que eu gosto e fazer parte da transformação daquelas pessoas. É interessante você dizer isso, porque tem gente que não te conhece, e eu escutei muito isso, dizer, rapaz, aquele bicho se acha demais. Sim. Aquele cara se acha muito. Ele se acha o pica das galáxias. Sim. O tampa. Mas muitas vezes eu digo, rapaz, tu nem conhece. Sim. Se aproxima ali, Sim. tenta conviver para você conhecer um pouco melhor. E é isso, assim. Você acabou de falar sobre dar uma lição de humildade, por que não? Vou dizer de novo. E não é levantando a bola, é apenas uma constatação de um fato. É um dos maiores triatletas do Brasil. O cara que é um dos pouquíssimos que tem um curso com o Brad Sutton, que é o maior treinador de triatlon do mundo. É um dos pouquíssimos brasileiros que tem treinamento com ele. E a gente tem a honra de ter próximo aqui, fazendo um serviço acessível a poucas pessoas. Sim. Não, só aproveitando, assim, eu acho que muito desse julgamento, como você falou, não entende a pessoa, assim, ele não consegue diferenciar. Eu sou um cara que eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito calado, introspectivo. Eu sou daquele que entra no canto, prefiro entrar de cabeça baixa, porque eu tenho dificuldade em desse contato com muitas pessoas. Então, assim, às vezes você ser calado, ser mais fechado, você já é taxado como arrogante, não gosta de conversar. E às vezes você tem uma pessoa ao lado que é altamente comunicativa e fala com você, e por trás é uma pessoa ruim, é uma pessoa, né, que tá ali às vezes com algum interesse. Então assim, você não pode julgar a pessoa por ele ser na dela, não falar com você, porque ele é arrogante, né? Ele tá ali, então ele tem que falar com todo mundo, ele tem que ser gente boa com todo mundo, quem não conhece. Mas não entende, assim, como você falou, né? O perfil da pessoa. Acredito que quem me conhece, depois que você entra, principalmente quem entra na assessoria, que consegue ter esse contato comigo, às vezes no início eu nem consigo, assim, hoje eu tento trabalhar, porque querendo ou não, eu sou empresário, então eu tenho que trabalho com serviço, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, mas não é uma coisa que eu tenho facilidade, entendeu? Então, assim, não é porque eu tô calado. Você pode dizer que eu sou assim, se eu sou esse cara, se você vir falar comigo e eu te tratar mal. Mas você nunca soltou uma palavra comigo, e aí porque eu não falei com você, eu sou arrogante, né? Tô falando eu, mas querendo ou não, o julgamento da maioria. Então, é bom diferenciar esse tipo de coisa e saber o perfil da pessoa, né? Nem todo mundo é aquele cara
vamos dizer, uma pessoa que todo mundo conhece, Betinho, né, da STI. Eu conheço o Betinho há muito tempo também, tenho uma amizade com ele muito grande, admiração e tudo. Betinho é um cara, tipo, tem um perfil totalmente diferente do meu, um cara... E nem por isso você é melhor ou pior, e nem exatamente. ele é melhor ou pior. Eu tô falando assim de São apenas características, de pessoas. diferentes. Ele é um cara comunicativo, gente, assim, Brincalhão. Betinho é espetacular. Eu sou mais fechado. Então, assim, isso nem quer dizer que ele é o cara mais gente boa do mundo, nem que eu sou a pior pessoa do mundo. São perfis diferentes, né? Fazer mais uma parada comercial aqui. A Meia Maratona do Sol já abriu inscrições para 2023. Tá no segundo lote, não demora muito não, já vira pro terceiro. E você que gosta de esporte, que gosta de correr, pode garantir sua vaga, pode e deve, na maior corrida de rua do Nordeste. 21, 10 ou 5 quilômetros, escolha a sua prova. Para a corrida desse ano são esperados cerca de 10 mil corredores de todo o Brasil, uma prova que ressalta o privilégio de correr em Natal. Só de turistas são esperados cerca de 5 mil. As inscrições estão abertas e você pode garantir a sua vaga. Para participar dessa experiência esportiva incrível, inscreva-se no meiadosol.com.br. Anota aí, meiadosol.com.br. A prova é dia 16 de setembro, tá pertinho. Então, dia 16 de setembro, nós temos o nosso encontro marcado. É uma das principais corridas de rua do Brasil. E quando você for fazer a inscrição, tem uma novidade boa para você aí. Lá no campo promocional, você preenche o cupom E aí, bora correr. Ó, do jeito que tá escrito aqui. Ó. Desse jeitinho aqui. E aí, bora correr. Você preenche isso aqui, vai ter um desconto de 10% na sua inscrição da Meia Maratona do Sol. Então, dia 16 de setembro, está chegando. Vale salientar que estamos no segundo lote de inscrições, já vira para o terceiro. Cid, nós falamos sobre treinamento, falamos sobre o Cid como pessoa, mas a nossa entrevista não pode terminar antes de a gente falar sobre triatlo. Já falei aqui, você é um dos principais do Brasil, é um dos poucos brasileiros que tem esse curso com o maior treinador de triatlo do mundo, que é o suíço. Ele é suíço, o Brett Sutton? Ele é australiano, mas mora na Suíça. Mora na Suíça, isso. E como é que você vê a realidade do triatlo do Brasil hoje? Você já foi profissional por muitos anos, hoje você compete na categoria amador, é professor, se relaciona com assessorias e professores do Brasil todo. Como é que você vê o esporte triatlo no Brasil hoje? Tem muito que crescer ainda? O esporte, assim, o triatlon hoje, ele é muito mais... tá muito mais acessível né? Eu acho que é um esporte novo. Então, assim, muita gente há 20 anos atrás... Quando eu comecei, por exemplo, praticamente não tinha triatleta. Tinha 3 atletas aqui que já tinham feito triatlo na vida, um exemplo. Então, assim, tinha pouco triatlo. Karim começou em 1950? Não, Karim começou na mesma época que eu. Então, assim, tá evoluindo o esporte. Infelizmente, para o atleta profissional, não tá. Eu acho que até na corrida de rua, né? Que é mais acessível para a maioria, assim. Para o atleta profissional, não tá numa época boa, um cenário bom, porque, assim, poucas provas pagando uma boa remuneração. Mas o nível do esporte amador, o nível do esporte, de uma forma geral, cresceu bastante. A quantidade de assessorias... Massificou. E, principalmente, vamos trazendo para a realidade do Nordeste, a gente sempre teve Fortaleza como um estado que tinha mais atletas. Natal, o resto da Bahia também tinha alguns, mas aí no miolo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco praticamente não tinha triatletas. Paraíba até tinha um pouco mais, mas Natal não tinha. Mas a gente vê uma massificação no nível estadual. Então, assim, eu acho que Fortaleza continua com muito atleta, acho que mais atletas que os outros estados, mas Natal já tem bastante atleta. Então, o triatlo no Nordeste está crescendo bastante, né? Então, eu vejo uma crescente. Acho que você também conseguiu acompanhar, todo mundo, acho que praticamente todo mundo que está assistindo acompanha a quantidade de pessoas pedalando nas ruas. Aumentaram bastante depois da pandemia. Então, assim, eu acho que o triatlon, esses esportes em outdoor cresceram bastante nos últimos anos. Ou seja, a massificação, mais pessoas praticando aquele esporte, com o tempo acaba elevando o nível técnico, porque tem mais gente praticando, automaticamente os potenciais vão aflorando, quem vai ser bom vai se destacando e vão aparecendo o maior número de grandes atletas. E isso faz crescer o nível técnico do esporte como um todo, no Brasil todo. Isso. Mas como o Brasil, o triatlo ainda tem muito a crescer? Não, isso comparando com o mundo inteiro?
Tem muito a crescer. Eu acho que mais, assim, o que eu acho que tá piorando e também vai numa contramão, né? Engraçado. Aumenta a quantidade de atletas e diminui a quantidade de provas locais, principalmente. Os grandes eventos continuam acontecendo, até mais do que antes. Por exemplo, a etapa da marca Ironman no Brasil, né? Eu acho que é a época que tem mais prova agora, então são mais provas grandes, mas as provas menores diminuíram. E isso também não é interessante a longo prazo para aumentar o nível nesse sentido de despontar um grande atleta. Né? Você acabou de mencionar a Meia do Sol, né? Querendo ou não, hoje quantas corridas de rua a gente tem em Natal? Né? Acho que pouquíssimas. Eu estava conversando até com os meninos e já aproveito também a oportunidade de incentivar a galera a participar, porque muito erro nosso, né? E dentro da assessoria eu tento falar bastante isso. As mesmas pessoas que reclamam que não tem prova, acredito que todo corredor hoje em Natal reclama que não tem muitas provas para competir, né? Você vai para Brasília, por exemplo, que eu sinto muito Brasília, porque eu vou bastante para Brasília, tem final de semana, tem 2, 3 corridas no final de semana, né? E Natal faz acho que a última, aproveitando os seus patrocinadores, acho que uma das últimas foi a Sincred e agora, né? E esse setembro vai ter a Meia do Sol. Mas essas mesmas pessoas que reclamam, muitas delas não vão para prestigiar. E o atleta tem que entender que o evento ele só continua acontecendo se o atleta tiver participantes, porque os patrocinadores, que querendo ou não, quem faz a prova acontecer, só vai se tiver visibilidade. Isso aconteceu com o triatlo recente. A gente tinha até mais provas, só que os próprios atletas chegam na prova, aquele negócio, né? Pô, muita gente tá muito mais preocupado no que os outros vão achar. Eu não vou porque eu vou performar mal, porque na rede social ele fala que é um bom atleta e na hora, né, na prova no dia dele não vai ter um desempenho, então ele tá preocupado com isso do que fomentar um esporte que ele gosta, né, para ter mais eventos para ele participar. Então, assim, eu vejo que na contramão de que o esporte está evoluindo, a gente tem mais atletas, assim, você vai hoje numa prova de 70.3, antes, às vezes, você tava ali no evento, você olhar, você tá liderando a prova, tipo, às vezes eu tinha um gap muito grande entre os atletas. Hoje, eu tava agora, na semana no Rio, assim, não tem mais brecha, não. Tipo, o nível lá da frente, tem muitos atletas lá na frente, muitos atletas no meio, muitos atletas no final. O nível tá crescendo, assim, acelerado. E até, assim, você vê muitos atletas que eram atletas que tinham um bom desempenho um ano atrás, já foi atropelado pela nova geração que tá vindo, treinando, né, com mais qualidade. Eu acho que no triatlo tem muito isso. Antes era um esporte muito mais geral. E hoje os atletas estão ficando muito mais específicos, muito mais, né, direcionados para cada modalidade. Então, o nível aumentou. Então, assim, na contramão de que o nível está aumentando, uma coisa que eu sinto falta é de mais competições, porque, assim, o atleta, aqui em Natal, né, eu estava conversando com o pai essa semana, ele, meu filho vai participar de uma provinha que vai ter em setembro, assim, mais para frente. Mas imagina que tivesse várias provinhas para o filho dele estar visualizando aquilo ali, né? Porque a gente nem fomenta esse negócio de ir assistir eventos, né? Você poder levar todos os finais de semana tem um evento, você pudesse levar seu filho, ou seu amigo, ou alguém da sua família para ver o evento. Então, querendo ou não, os eventos é o que é a cereja do bolo, né? Então, assim, é o que acaba, muitas vezes, fazendo que alguém participe, né? Às vezes, muitas vezes vai assistir a Meia do Sol, próximo ano eu quero participar. Sim. Né? Então, eu acho isso. Eu acho que já deixa até um recado, eu acho que todo atleta deveria ter um empenho maior em participar dos eventos, principalmente dos eventos locais, né? A gente vê pessoal indo para Tóquio, Nova York, isso aqui, mas não vai na prova aqui, né? Então... essa é uma verdade. Agora, tem um detalhe em relação ao triatlo especificamente. Ele tem algumas pechas. Uma das pechas é o esporte de elite. Sim. Quer queira, quer não, é um esporte caro. Assim, principalmente pelo ciclismo, né? Sim. Corrida e natação, você tem mais situações acessíveis. Elas dependem basicamente mais de você. O ciclismo, você precisa do instrumento, precisa da bike. E a bicicleta, ela, quer queira, quer não, ela é caro. Ainda é cara no Brasil. Sim. Então, isso ainda é um obstáculo ainda que ainda nos atrasa nessa massificação de fazer o triatlo chegar a mais gente no Brasil, que acaba que limita muitas pessoas pelo valor.
Nos outros países as pessoas têm mais condição de chegar. Mas assim, eu sou... e não é. É porque é muito mais caro. Independente da bicicleta, é muito mais caro você comprar uma bicicleta do que você comprar um tênis. Mas como a gente tava conversando antes de entrar no ar, muita gente hoje quer ter um tênis de placa de carbono que custa R$2.000. Então assim, se você quiser usar só esse tênis, você também vai ser um esporte altamente caro, porque cada semestre tem que comprar 2, 3, 4 tênis, sei lá quantidade de tênis nesse preço. Então assim, mas é um esporte caro, não vou dizer que não é. Mas, por exemplo, eu comecei no triatlo com a mountain bike. Entendeu? Tinha uma mountain bike com firma-pé, que nem usa mais, que é tipo, nem tinha sapatilha. E comecei e assim, não é que quando eu mudei pra bike de speed, era uma bikezinha de alumínio. Eu tenho tempo, meu primeiro Ironman foi nessa bike, uma bike de alumínio, uma bike de estrada. E esse meu tempo que eu fiz com essa bicicleta é um dos melhores tempos já feito por algum atleta aqui na cidade, com certeza. No estado, com certeza. Acho que se tiver, sei lá, 4 atletas que fizeram um tempo melhor do que eu nessa bike, acho que é muito, mas eu acho que não, nem 4 atletas. Então, assim, esse negócio que eu acabei de falar, o atleta hoje ele entra já, ele acha que ele tem que ter tem que ter realmente, se você for entrar num triatlo e quiser ter uma bike de contrarrelógio de carbono, roda de carbono, é R$100.000. Mas assim, você tem como começar com uma mountain bike e você tá lá na sua casa encostado. Você não precisa começar no... É porque muita gente tá preocupada, assim, não entra porque não vão nessa bicicleta porque tá o cara... Porque, infelizmente, agora eu tô pergunta pra você. Tem muita vaidade no esporte. Tem muita vaidade. Então, assim, o triatlo, eu acho, até falo, eu acho que muita gente aumentou a quantidade de atletas do triatlo, que muitas entenderam que, assim, é um esporte muito bacana no sentido de que você... hoje eu vou nadar, amanhã eu vou pedalar... hoje eu não tô afim de pedalar, vou correr, né? Essa semana eu vou só correr, próxima semana eu vou só pedalar. Então, assim, se você faz as 3 modalidades, você já é triatleta. E você pode começar com 2 modalidades. Eu já corro, vou começar a nadar. Compra só um óculos, começa a nadar. Você pode começar a idealizar, fazer um triatlon com 2 modalidades. Vou pedalar no realmente tem prova que você não pode participar da mountain bike. Mas você vai treinar na mountain bike, de capacete é obrigatório, porque é questão de segurança. Mas você pode começar com a sapatilha, com a mountain bike que você tem em casa ferrujada. Você já vai, né, se familiarizando com a modalidade, querendo ou não. Seu corpo não sabe se você tá na mountain bike ou numa bike de 100 mil ou uma bike de 500. Sim. Então você pode ganhar condicionamento. Agora muita gente não quer isso. Aí já é uma questão que aí já não é minha área. Ele quer bater foto com a bike top lá no Instagram. Exato. Aquele capacetão. Exato. Caríssimo, óculos tampa. Tem muita vaidade no esporte. Sim. Não só no triatlo, como em todos os esportes. Infelizmente. Cid, o nosso tempo, a gente já chegou a 50 minutos de bate-papo. Tá quase chegando no final. Eu queria, você que está assistindo e não fez ainda, dá o like no vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal daqui da rádio. São quase 170 mil inscritos reais. Não são robozinhos, é um canhão de audiência. Então seja mais um desses inscritos e dá o nosso joinha aí, que é muito importante para nós e não custa nada para você. É de grátis. O que é que você diria para um cara que está assistindo aqui, aquele cara que tem vontade de começar... eu já falou várias vezes, eu tenho maior vontade de começar a correr, mas não começa. Rapaz, eu acho tão bonito os caras que correm, mas não faz. Qual é a mensagem para esse povo? O que vai fazer esse cara virar a chave? Claro que é uma decisão muito pessoal, depende muito dele. Mas se há algo a dizer para esse cara, o que é? Eu acho assim, eu converso bastante, eu tenho alguns atletas novos e atletas com idade nova, até tem um aluno meu que vai participar do Mundial em Hamburgo hoje, né? O horário é um pouquinho mais, daqui a pouco a prova dele. Só que muitas coisas que eu converso com ele hoje pense muito lá na frente, né? Acho que essa geração nova, né, tanto de idade como momento atual, é muito imediatista. Então, muitas vezes ele não começa porque na visão dele, a visão que ele tem de atleta é aquela pessoa lá, aquele amigo dele ou aquela pessoa que faz um tempo X. Não, eu tô muito longe daquilo, então para ele é um negócio distante. É algo inatingível. E é algo inatingível. Realmente, aquela pessoa, aquele tempo, hoje é impossível. Mas você vai...
se você der tempo ao tempo, você vai se transformar naquele atleta, naquela pessoa. Às vezes, não no mesmo nível, claro, mas assim, você vai conseguir fazer ou correr ou ser um bom triatleta, só basta você começar e dar tempo ao tempo. Então, assim, não bote limites no seu processo, né? Nem coloque tempo. E eu duvido quem começou a fazer e, assim, se arrependeu. Porque você melhora tudo, qualidade de vida, seu condicionamento, né? Querendo ou não, é a parte diretamente ligada. Então, assim, comece, dê tempo ao tempo, que no momento certo você vai atingir aquele condicionamento ou participar daquela prova que você almeja. Então, assim, eu acho que principalmente é você tirar um pouco, você ter as referências, mas não aquilo ali não ser, você não querer aquilo a todo custo e no tempo que você colocou na sua cabeça, que eu acho que isso que limita a entrada. É porque é meio que às vezes você tem um atleta como referência, tem um tempo, você quer chegar ali, mas eu acho que, querendo ou não, o primeiro passo é mais difícil porque a pessoa acha aquilo muito longe. E muitas vezes está longe, realmente. Em vez de pensar lá na frente, pensa no hoje. Pense agora, comece aos poucos com o que você tem, porque seu corpo, ele vai precisar desse processo. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Para Lucas mesmo, né, que você fez o podcast e quem não assistiu, eu recomendo. Foi isso. Todo mundo vê ele hoje, né? Então, assim, quem é o Lucas hoje? O atleta tá melhorando cada vez mais, melhorando no desempenho. Eu até conversei, vou até falar engraçado aqui, que ele, depois que ele gravou, eu acho que no dia que ia sair, ele veio conversar comigo e, eu tô meio com medo, porque, querendo ou não, eu expus muita coisa, o que é que o povo vai pensar de mim, o que é que você acha, que isso vai ser ruim pra minha imagem. Não, cara, assim, eu acho que esse não deve ser seu... toda vida que você for falar sobre você não deve falar, eu sou o Lucas, eu era um ex-dependente químico e agora eu sou assim. E aí, como é que foi a prova? Eu fui bem, mas você sabe, né? Eu fui... Então, esse não deve ser seu... Não é que deve definir você. Isso não vai definir. Mas é bacana pro pessoal entender, porque assim, você não vai... Mostrando sua história, você não vai só inspirar o drogado, o cara dependente químico. Vai também o sedentário, o cara... O preguiçoso. O preguiçoso. Então, assim, pô, é porque você não chegou a mostrar fotos, mas tem foto dele obeso, assim. Pô, esse cara com pouco tempo, pro nível que ele tá hoje, foi pouco tempo. Pouco tempo ele saiu daqui e chegou aqui. Então, se essa história servir para inspirar essas pessoas, eu acho que é mais que a obrigação você falar sobre isso. Então, assim, eu acho que muita gente só consegue enxergar o que a pessoa é hoje, o que eu sou hoje agora, mas há 20 anos atrás, cara, eu não conseguia... Minha esposa mesmo, né, fez um 70.3 esse final de semana, primeiro 70.3, primeiro meio Ironman dela, mas quando a gente começou a namorar, acho que é a história de todo mundo. Gina, vamos correr? Eu não sei correr. Porque eu não sei correr, não sei respirar, não sei fazer nada. Tá, vamos correr. Ela já saía a milhão, com 100 metros, já ficava... Não sei correr. Não, peraí. Geralmente é até o contrário. Não, vamos mais calmo. Aí foi. Não nadava nada, não pedalava. E não sabia correr na cabeça dela. Aí começamos a correr. Aí foi natação, um dia ou outro ali, gostou. Aí ela ia correr, pra ter ideia, assim, ela não corria nem 5 km, né? Não corria nem 3 km. Aí um dia eu disse... Eu tava lá em Pipa com ela, eu fui correr no Chapadão ali. Meu pai tem um apartamento lá, ela não conseguia nem chegar no Chapadão, que acho que era 2 km pra chegar no Chapadão. Tipo, pra lá, ir no Chapadão e voltar, 4 km era um longão. Aí eu disse, não, vamos de bicicleta. Eu tinha um mountain bike, vá na mountain bike me acompanhando. Aí a gente fez a volta grande. Simbaúna ali, fez a volta. Ela, é bacana, é rosa de bike, você consegue ir mais longe, né? Tipo, sem se cansar tanto. Então ela começou a pedalar por isso. Então assim, aí pedalou. Então assim, aí hoje, né? Lá, acho que poucos anos, hoje, esse final de semana fez o 70.3. Fez o meio Iron. Fez o meio Iron. Então assim, essas histórias são bacanas pra inspirar pessoas, seja... o que ela tá fazendo hoje, só, assim, pessoas que não estão fazendo... Você precisa dar só o primeiro passo, né? Que a constância vai fazer você chegar lá na frente. Quando a gente tem inspiradores, a gente não precisa ser... Eles são inspiradores. Sim. Eles não precisam ser só espelhadores. Eles são inspiradores, mas você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é você olhar para o teu agora. Assim. Isso. Eu gosto de dizer assim, se preocupe com o seu hoje. Faça o seu bem feito hoje. Porque você fazendo o seu hoje bem feito...
o hoje de amanhã vai ser bem feito, o hoje de depois de amanhã vai ser bem feito, seus vários hojes serão bem feitos, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, por conta de cada hoje que você fez lá atrás, você vai ser outra pessoa. Sim. Então, assim, preocupa com hoje. Faz hoje. Hoje eu tenho que fazer 50 metros. Faz 50 metros. Hoje eu tenho que fazer 100 metros. Faz 100 metros. E por aí vai. Assim, você só faz uma maratona, só faz 10 quilômetros quem percorreu 100 metros. Sim. Não tem jeito. Eu até falo assim, eu não faço, assim, na minha visão, eu não faço nada excepcional em um dia. Eu faço o básico há 20 anos. O básico quer dizer, tipo, eu faço coisas que muitas pessoas conseguem fazer em um dia. Eu faço hoje. Só que eu faço isso há vários anos. Então, isso que fez eu chegar no nível que eu tô hoje. Então, assim, às vezes o cara pensa, aquele atleta é um atleta porque ele deve fazer cada coisa. Não. A diferença, muitas vezes, é porque eu comecei e tô fazendo até hoje. Então, assim, a gente não faz nada que uma pessoa comum, uma pessoa normal, não conseguiria. Tem só uma pergunta, a gente já tá com quase 1 hora de programa. Tem só uma pergunta que eu queria fazer para você, eu acabei esquecendo. Você já foi profissional. Por que você decidiu deixar de ser profissional e voltar para ser amador? Com certeza, no momento, na época, a parte financeira do momento não pesou, mas eu fazendo uma projeção do que seria minha vida, pesou. Porque, assim, eu era atleta profissional, morava em São Paulo, numa equipe que era, tipo, tinha os melhores atletas do país naquela equipe. E eu olhava pro lado, o melhor atleta do país era meu amigo, morava comigo. Um dos melhores estava comigo ali. Esse que era o melhor atleta do país, eu acho que no Brasil, em todos os esportes, se você é o melhor atleta naquilo que você faz, você tem um certo apoio financeiro. Porque no Brasil, assim, você só tem ajuda se você chegou lá. Para você chegar lá, aí você tem que se virar nos 30. E eu via que, assim, eu também sou formado em educação em Direito. Então, assim, eu via que minha parte acadêmica era totalmente ao contrário, no sentido da área esportiva. E das duas, uma. Ou eu voltava para Natal e seria advogado, ou prestaria um concurso nessa área, alguma coisa do tipo. Ou, se eu quisesse me manter no esporte, eu tinha que ter algo que complementasse minha questão financeira. Então, assim, eu voltei para Natal para fazer o curso de Educação Física, pensando em continuar como atleta profissional e a Educação Física me gerar uma renda. E aí eu voltei para Natal, fiz o curso de Educação Física, só que aí esbarrou no fato chegou um momento que esbarrou no fato de, pro triatlo especificamente, eu morar em Natal não era vantagem, não, assim, tinha as desvantagens que em relação a outros atletas treinando comigo. Para você competir nas provas é sempre caro você sair de Natal. Então, assim, começou a pesar e eu tive que decidir. Não, ou eu vou ter que voltar para São Paulo, voltar para os grandes centros para estar perto das competições, estar perto de outros atletas, para subir o nível, ou vou direcionar para minha outra profissão hoje, que no caso seria a parte da educação física. Então, priorizei essa parte como professor. E aí, para não ter, aí já não conseguia fazer as duas coisas. Assim, atleta profissional, a gente fala até, no triatlo, eu acho que na corrida tem pouco, mas no triatlo tem muito debate. Você tem um nível de um atleta profissional, mas por que você não é profissional? Então, assim, hoje eu acho que eu tenho um nível de muitos atletas profissionais, mas não é a minha profissão, então não é a prioridade. E assim, meu perfil, e assim, eu acho que é muita visão do que você tem do que é o atleta profissional. O atleta profissional, na minha visão, ele tem que fazer de tudo para conseguir os melhores resultados, para conseguir o financeiro, querendo ou não, é a profissão dele. Então, teria que viajar bem mais, teria que sair de Natal para treinar com os atletas, teria que investir muita parte do meu financeiro para as competições. E não é minha prioridade hoje. Então, assim, eu continuo competindo, porque eu amo isso, eu acho que preciso fazer parte do meio, mas não é meu objetivo, não é minha prioridade. Então, hoje, querendo ou não, se eu passo a maior parte do tempo em Natal, e se eu fosse profissional, eu não seria esse cenário. Então, eu acho que hoje não sou atleta profissional muito por causa disso, porque não é minha prioridade e eu não saberia fazer mal feito. É isso, nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez, Cid, ter aceito o convite, um bate-papo interessante. Falamos sobre treinamento, falamos sobre Cid, falamos sobre triatlo, falamos sobre pessoas, falamos sobre vaidade, muita coisa aqui interessante. Muito obrigado, foi muito massa. Eu que agradeço, como eu falei inicialmente, é sempre um prazer estar falando desse assunto.
Ainda mais que é uma pessoa também que eu admiro. Já quero aproveitar e desejar... Já tá crescendo bastante, já tava crescendo bastante, mas que cresça cada vez mais. Eu tenho certeza que vai atingir muitas pessoas. Querendo ou não, nossos objetivos é esse. Eu com o meu treinamento, você com sua mensagem, com suas perguntas aí, Então a gente vai atingir muitas pessoas através do esporte e acho que a gente estamos conseguindo atender os nossos objetivos. É isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu, você que nos ouviu. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi. Está chegando a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc.